Olá, amigos do VRT. Estamos aqui no seu espaço. Mais um encontro falando sobre a transformação do seu ambiente. Estou aqui com o amigo Roberto Rabelo. Tudo bem, Roberto? Tudo sensacional, Kátia Ferreira. Tudo mais que maravilhoso. E sempre na mais alta energia. Perfeito. Conta para o pessoal que está nos assistindo qual é o teu métier, o teu expertise em transformação dos espaços. Olha, na verdade eu sou florista, né, e paisagista de profissão. E é um ramo que, na verdade, me pegou desde muita infância. Né? Eu trabalho desde muito cedo, porque eu fui criado por vó, né? Então, assim, aquela mulher rural que sempre gostou de plantar, sempre gostou de cultivar a horta em casa. E eu, como criança, fui pegando esse gosto, Kátia. Né? Eu sou de uma cidade aqui próxima de São Paulo, Peruíbe, né? É uma cidade litorânea aqui de São Paulo. E eu fui pegando esse gosto. Aos 16 anos, mudei para São Paulo, mesmo disposto a criar liberdade econômica, né? Só que eu nunca imaginei que aquilo que eu tinha aprendido com a minha avó lá no litoral se tornaria a minha profissão e que dessa profissão eu conquistaria o prestígio, a notoriedade que eu conquistei e que eu tenho hoje. Então, assim, eu acho que tudo que vem de vó é muito abençoado, né? Verdade. É muito maravilhoso. Então, hoje em dia, eu trabalho com decoração de flores e paisagismo, né? Então, assim, na casa de clientes, desde celebridades até o não celebridades, que me contrata sempre por entender que eu tenho amor, tenho carinho e muito afeto por aquilo que faço. Perfeito. Tenho visto muito do seu trabalho ao longo desses anos todos, né? Você é meu amigo pessoal, enfim. E com muito orgulho, viu? Porque, olha, uma amiga como essa, gente, é presente da vida. Obrigada, querida. E eu vejo assim, que você transforma através da sua arte, que eu considero uma arte, não só por essa herança que você teve de sua avó, mas a transformação desse ambiente através da beleza da flor, da beleza das plantas, não é? Como funciona isso? Porque, na verdade, é o belo, né, Kátia? Eu acho muito curioso, porque eu acho que tudo é arte. Eu acho não, tenho certeza que tudo é arte. Você, como arquiteta de formação, você sabe muito bem disso, né? Então, você tem uma mesa de mármore maravilhosa no centro de uma sala, e aí você olha para aquela mesa e você fala, nossa, preciso de algum elemento para decorar essa mesa. Seja um vaso com folhagens, né? Sim. Com costelas de Adão, ou com folhas de ruscos, ou seja, simplesmente, sabe aquele coqueiro que você passa e olha e tá aquele cacho verde maravilhoso? Sim. Você pega aquele cacho de coco e simplesmente você transporta para aquela mesa maravilhosa numa sala. Muda tudo. Já muda tudo. E é uma arte tremenda, né, Kátia? Então, assim, é o poder da natureza. O que eu faço, de fato, gente, aqui na nossa São Paulo, é transportar isso para a casa do meu cliente, o Belo, e transformar o ambiente. Você me levou para um lugar, quando nós nos conhecemos, eu acho, que nós fizemos uma decoração, vamos chamar assim, para uma festa junina, lembra-se disso? Na Bacará. Na Bacará, verdade, Cristais Kátia. Bacará. Quanto tempo a gente se conhece, Kátia? Tem décadas já, meu Deus do céu. Os pares de anos, e não confugue, por favor. Então, eu me lembrei, agora me veio esse insight. Por quê? Era uma mesa sofisticadíssima. Muito, Bacará, né? Cristal Bacará, espelhos bisotados, que são aqueles espelhos chanfrados nas pontas, esculpidos, e várias outras peças de cristal, onde nós levamos a cultura brasileira da festa junina para dentro daquele ambiente, que era uma loja de cristais, porém com todo esse folclore que envolve a festa junina, através desses galhos e flores e tecidos florais, né? Várias coisas que envolvem. Nossa, Kátia, é uma lembrança muito gostosa que você teve agora, porque ali, por exemplo, qual foi a decoração que eu criei ali, né? A minha inspiração, quando eu fui chamado para fazer aquele trabalho, foi logo Monet, que pintava flores em paisagens mortas. E aí, Kátia, eu peguei aqueles galhos secos, né? E aqueles galhos eu pendurei maçãs, né? Simbolizando as flores de Monet,
né? E os Exato. galhos assim todos secos, sem vida. E quando nós colocamos aquele galho, lembra, debaixo daquele lustre, Sim, bacará, meu Deus do céu, foi um verdadeiro espetáculo. nós estamos falando de um lustre em cristais Que lapidados vale à quanto aquele mão, 1 lustre? milhão. Nossa Hoje, Senhora! R$ 1 milhão. Eu com lustre desse em casa, eu não ia querer ter esse lustre em casa, eu ia penhorar ele, Kátia. Não, e conversou muito bem com essa coisa lúdica da festa junina, com os galhos secos, com as inspirações, não é? E eu vejo também que você faz muitos restaurantes, Sim. em especial aquele restaurante francês É maravilhoso, tão né? clássico de São Paulo, né? Na verdade, eu até falo que foi um presente para minha vida, porque quando eu cheguei em São Paulo, que, como eu falei para você, vim atrás de uma liberdade econômica, o meu sonho, ainda sem uma profissão formada, o meu sonho era trabalhar nesse restaurante como garçom. Porém, nunca Nossa! bati na porta, porque garçom é um trabalho que você tem uma facilidade de executar, né? E também, mas por outro lado, também tem uma Tem uma especialização, né? especialização, mas no entanto, eu não tinha nenhuma formação de nada e não tinha a Hum, minha arte ainda patenteada, a arte de sim. flores e plantas. E eu falei, nossa, vou tentar nesse Estava restaurante. guardadinha A aí vida dentro. passou, a roda girou, e aí minha querida amiga Dudu Pacheco, logo após a pandemia, ou durante a pandemia, falou, Rabelo, você não gostaria de ser florista do Latambuí? Eu falei, nossa, olha isso, o universo reencontrando aquilo que eu sonhei lá atrás. Então hoje, com muito orgulho, muito prazer, trabalho com a família Bola, Cláudia Bola, Carla Bola, que para mim é assim um exemplo também de perseverança, né? Porque a gastronomia também é arte, né? E Exato. nós tivemos uma química muito boa. Não, Então, eu acho que a flor e as plantas transformam o ambiente de modo que você consegue deixar muito mais agradável apreciar a gastronomia deles, não? também, e eu acho que é assim, é vida, é você quando você está ali sentado, né? Por exemplo, no caso do Tambuí, que eu já decoro há 5 anos, estou lá, estou lá Sim. Tambuí, Kátia, eu vou fazer 6 agora. Então, assim, a minha felicidade é entrar naquele ambiente, deixar aquele ambiente belo, para quando os clientes chegam, quando os clientes entram, sentir essa energia. Você Sim, sabe que a flor, a planta, ela é energia. A exato. flor, a planta, ela é vida, né, Kátia? Então, eu acho que a transformação do espaço mediante a presença do paisagismo e do florismo é muito importante. Inclusive, as empresas têm privilegiado nos seus grandes halls de entrada Verdade. e nas salas de espera dos Aham. escritórios, na própria área de conveniência e convivência Sim. dos escritórios, né? Também o paisagismo é muito importante, Muito né? importante, e hoje em dia vale lembrar, Kátia, que a gente vive numa selva de pedras, né? Aqui na nossa capital, sim. Então, para quem vive nas grandes capitais, sabe o que é isso, né? É. Diferente de pessoas que moram no interior, em outras regiões. Aqui a gente precisa, parece que o nosso corpo, o nosso espírito, ele pede o tempo todo isso, a natureza. Tanto que nas grandes capitais, a loucura das pessoas é quando chega o feriado. Porque as pessoas querem fazer o quê? Para a Ir para a natureza. praia, ir para a casa de campo, É. entendeu? Querem dar invasão a isso que nós temos, que é o nosso instinto, né? Da natureza, do belo. Prova disso tudo que a gente está comentando aqui, da importância que nós temos de ter a natureza próxima da gente, seja uma decoração de flores, seja uma decoração de plantas ambientando um Sim, ambiente, sim. é quando nós éramos primitivos. Eu sempre dou esse exemplo, né? Quando o homem morava numa caverna, o que ele fazia? Ele talhava, isso é história, ele talhava todas as pedras. E quais eram, Kátia? Os desenhos? Rupestres, plantas. Plantas. Por quê? Porque dentro de uma caverna não tinha como cultivar planta, Exato. porque não tinha luminosidade. Então eles talhavam ali na pedra. Olha que incrível que é isso, Até gente. fazendo parte do histórico disso, né? Histórico. Porque a planta, ela não só o alimento, né? Ela é muito importante por ser várias espécies são alimentos e outras espécies elas são ponte, né? Ponte Oxigênio. para tudo isso, para a vida que está aí ao nosso entorno. Eu tenho visto muito, quando você fala em termos de decoração, tanto residencial quanto corporativa, conjuntos de vasos, Os muita quantidade, agrupamentos. agrupamentos realmente. Exatamente, que está muito em alta, né? Por exemplo, você tem um ambiente ali onde você não tem canteiro, né? E que é quando você olha, você fala, nossa, mas é um espaço perdido. O que
que eu posso fazer nesse espaço? Você pode fazer um belo agrupamento com variedades de plantas, formas, cores e texturas que vai deixar esse ambiente muito rico, muito mais bonito e vai valorizar ali também no entorno. Nessa transformação do ambiente através do paisagismo, do florismo, eu vejo também algumas experiências que o pessoal tem feito, mas sempre privilegiando a característica da planta, né? Porque, por exemplo, algumas plantas elas não são de sombra e as pessoas insistem em colocar na sombra. Outras elas precisam. Não são de sol. Outras não são de sol. E a pessoa quer colocar embaixo do sol. Eu acho que a dica é sempre uma só. Fazer uma pesquisa, né, de que planta vai bem naquele ambiente. Mesmo porque hoje em dia, Kátia, não dá para falar, eu não sei, eu não sabia. Hoje em dia a gente tem um Google, né? E o Google te explica tudo, entendeu? E as IAs, né? As inteligências artificiais. Exatamente. Do que estão aí. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa quer fazer um investimento ali também, naquele espaço. E muitas vezes o investimento não é baixo. Então você tem que ter todo esse cuidado, toda essa cautela de estudar a planta correta para você colocar naquele ambiente para ela realmente viver. E mais do que isso, eu particularmente, eu sou de fato um apaixonado pela natureza. Eu sou apaixonado mesmo. E eu moro no bairro aqui em São Paulo, que é o bairro de Pinheiros, bairro onde está crescendo muito a demanda de prédios, né? E praticamente acabando as áreas verdes, né? Acabando as áreas verdes. No entanto, as pessoas que vão para esses imóveis, para esses edifícios, são todos apartamentos de 30 metros quadrados e tal. Então, as pessoas querem ter uma planta dentro de casa. Exato. Por falta de conhecimento e muitas vezes até de buscar o estudo de que planta. Eles colocam qualquer planta, viu lá, é verde, vou levar para casa. Só que gostei, não é assim. né? Gostei. Exato. Só que não é assim. Tem que ter uma pesquisa de que planta vai, a luminosidade que você tem, se essa planta é de sombra, se essa planta é de sol, tudo isso é muito importante. E aí o que acontece? Demais. E aí o que acontece? Tô eu passando, né, no meu bairro, passeando, vou tomar um café e tal, vejo no lixo sempre uma planta. Esses dias, por exemplo, eu resgatei uma fênix, que é uma palmeira maravilhosa. Sim. E é uma palmeira de um valor significativo, não é uma planta barata, e simplesmente jogada no lixo. Não era nem no lixo, era na caçamba. Sabe aquelas caçambas? Nossa, que dó. E aí eu tava passando de carro, não resisti, voltei e peguei a planta. Sim. Resgatei. Então tem muitas plantas de resgate no meu quintal, no meu jardim. E tudo no meu bairro, Kátia. Entendi. Então isso significa o quê? Que as pessoas, elas realmente não têm a preocupação em estudar e ver que planta é ideal para aquele ambiente. E o cuidar, né? O cuidar da planta, porque a gente fala, o amor é como uma plantinha, tem que regar todo dia. Tem que regar todo dia, se não rega, morre. E a planta tem que ser tratada com amor. É. E essa energia, a gente também tem percebido uma transposição. Muitas pessoas têm se aproximado daquela questão da energia da planta, né? Uma guiné, uma arruda, né? De bons fluidos. Isso, veio desde a pandemia, né? Em que as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa e elas sentiram essa necessidade desse cuidado consigo próprio, né? Porque isso, a ancestralidade explica. Sim. Né? Isso, por exemplo, quem trouxe a medicina foi a ancestralidade no estudo das plantas. Você pega, por exemplo, os indígenas, os africanos. Pega, por exemplo, a minha avó, ela sabe que planta serve para enxaqueca, que planta serve para aquela hora que você está carregado. E isso eu fui adquirindo esse conhecimento através da minha avó. Ótimo ponto. Aliás, a gente dá os parabéns, porque eu sou amigo, mas a gente tem que reconhecer como ela está conduzindo bem a entrevista, né, gente? Maravilhosa, parabéns. Eu fico curiosa com várias coisas, né? Porque são reflexões. Sim. A gente, enquanto cidadão, enquanto arquiteto, enquanto ser humano, eu acho que se você quer transformar realmente seu espaço, você pode começar de uma coisa muito pequena, né? Muito pequena. Às vezes você resgata uma plantinha, pega uma mudinha com o seu vizinho, com o seu amigo, até mesmo de alguém que está no jardim, que deixa você pegar uma mudinha, você já vai plantando aquilo, já vai... Não faça como eu com as avencas. Isso é uma história... O que você faz com as avencas que eu ainda não sei, dona Kátia? Eu vou contar isso. É uma passagem. Era adolescente, muito moderninha, né? Meio hippie, anos 70, né? Aquela coisa toda. E que não tinha moda de planta, porque hoje em dia virou moda, né? Exato. Mas era aquela coisa assim.
eu sou naturista, então vamos, né? Paz e amor. Colocar uma plantinha. Qual é a planta mais bonitinha? A avenca. Avenca. Ok, bacana, tal. Eu coloquei a avenca começou a ir muito bem, eu conversava com a minha avenca, conversava com ela, e regava, tal, tudo bem. Aí ela começou a aparecer uns pontinhos pretos atrás da folha. Eu pensei que fosse uma praga, uma doença, alguma coisa. Fui com cotonete, tirei todas. Meu Deus do céu. Aí depois, obviamente, ela fez... Caiu. Aí eu descobri que ali era justamente onde ela se reproduz. Exatamente, a avenca. Olha isso, mas bem curioso. Hoje, só que naquela época não tinha Google, né, Kátia? Não. Hoje a gente tem o Google. Tinha as enciclopédias, mas não tinha nada específico. Sim. Mas uma coisa, depois eu acabei conseguindo recuperá-la, né? E ela me acompanhou durante muito tempo. Até fazer vestibular de arquitetura, isso já vão 40 anos, hein, gente? E é tão incrível que a gente se apega, né? Por exemplo, eu tenho plantas que eu sou extremamente apegado. Por exemplo, as minhas plantas pessoais, não só as pessoais, mas, por exemplo, as plantas dos clientes que eu trabalho, eu converso com as plantas, todas me conhecem. Por exemplo, e uma outra coisa também que eu sempre falo, gente, elas me veem, se ela tá com sede, ela me pede água. Posso estar em qualquer lugar. Eu passo pela planta, ela me pede socorro. Se eu vou na casa de algum amigo, eu olho, tô passando, a planta, olha eu aqui, pelo amor de Deus, porque o meu dono não tá me vendo. Olha para mim. E eu falo, tá precisando de água. Ou tá com excesso de água. Exato. Né? Porque tudo tem os dois lados. Então, e a gente vê também, eu percebo que quando é época de Natal, né, você fica muito atarefado, tal, com as decorações de Natal. Também. O pessoal está utilizando muito a planta natural para a decoração de Natal? Olha, hoje em dia, o consumo se tornou menor, né? Por conta da importação, a China que trouxe tudo de mais maravilhoso para a gente tem esse acesso. Se tornou menor. Nas plantas permanentes. É isso, nas permanentes. Que, olha, a Kátia é muito fina, gente. Deixa eu rasgar o verbo. Eu sei que o programa é super elegante, mas vamos falar no popular, que são as plantas artificiais, tá? Porque, mas tadinhas, elas são permanentes. Elas são permanentes, é isso. Mas antigamente, na época da minha avó, eram artificiais. Aí, para muitas pessoas, o que são plantas permanentes? São exatamente essas plantas que se sofisticaram, que nem parece que são permanentes. Mas depende se muito, confundem. Depende muito da qualidade do produto, exatamente. Da reprodução, vamos dizer assim, né? Sim. Muitas pessoas falam, olha, eu prefiro ter um verde, ainda que artificial, mas pelo menos para ter alguma cor vida. No ambiente. Uma cor, uma vida no ambiente. Né? Mas aí, nesse tema Natal, hoje em dia, usa-se bem pouco, bem menos o natural. Dentro das casas. Eu gosto muito de mesclar, tá? Sim. Na casa dos meus clientes, por exemplo, eu misturo o permanente junto com o natural. Isso as pessoas, quando vão e olham, falam, poxa, mas o que ele fez? Qual foi a arte que ele criou aqui? Será que realmente tudo natural? E eu acho que quando a gente coloca essa dúvida também nas pessoas, que a gente faz a decoração, e para quem recebe em casa sabe disso, né? Quem recebe em casa quer de fato impressionar. Né? Então, assim, quando as pessoas entram e olham e ficam naquela dúvida, é tão maravilhoso, é tão gostoso para mim como profissional, que aí eu consegui, de fato, o meu resultado. E eu percebi também que quando você faz eventos, né? E é uma dica ótima para vocês que estão aí, nossos espectadores, o que acaba acontecendo? Eu tenho visto que não só essa coisa dos galhos, das folhagens, mas que aquele charme de você amarrar um guardanapinho com galinho, de alguma das plantas, né? Com a própria às vezes, erva, colocar o galinho da erva. O alecrim, que tem um aroma, né? Tem um aroma. Eu acho que manjericão também tem um aroma gostoso, né? Quando se trata de evento, Kátia, eu acho que todo mundo que faz um evento quer oferecer como anfitrião o melhor. E cabe a gente que é contratado, né, como profissional, também dar esses insights para o anfitrião. Olha, vai ficar legal isso, vai ficar bacana aquilo. E é tão prazeroso quando a pessoa te contrata e fala, poxa, meu evento foi um verdadeiro sucesso, nós arrasamos. Porque aí acaba sendo um trabalho de equipe, do contratante, dos profissionais envolvidos, e todos ficam felizes, né? Verdade. Com tudo. Então, e tudo é a questão da atmosfera. Do ambiente. Porque, por exemplo, muitas vezes a pessoa quer transformar o espaço para essa recepção, né? Aí a pessoa fala assim, poxa, mas eu moro numa casa muito simples, o meu bairro é simples. Gente, o meu bolso é simples. Não tem mais isso. Não, o charme é o charme.
Por exemplo, você vai no seu quintal, pega o raminho da sua plantinha, de uma renda portuguesa, por exemplo, né? Você pega um raminho de uma renda portuguesa, Perfeito, coloca Kátia. em cima de cada pratinho que você está servindo a sua família, os seus amigos, né? Já dá uma outra energia, uma outra cara e uma outra felicidade, né? Eu acho que a decoração tem esse poder de nos trazer leveza no nosso dia a dia. Né? Eu sempre falo, olha, por mais simples que seja a pessoa, até de bolso é possível. É possível. Você tem aquela folhagem, sabe que assim, muitas vezes no fim de semana, eu tô no meu jardim, podando as plantas, e eu falo, nossa, quanta folhagem eu tirei. Eu pego os meus jarros, a suqueira, a jarra de água, e saio espalhando pela casa, né? Toda aquela poda que eu fiz, daquela folha de costela de Adão, daquela jiboia que eu tirei. Então, é tudo coisa que dá pra gente usar e ainda fazer outras tantas mudas. E aí fez aquela muda, apresentei um amigo que é tão bom, né? Presentear com flor, presentear com planta. Eu acho que surpreender as pessoas também, essa é a palavra de ordem. É muito interessante. E assim, volto a te dizer, pensa o que você pode transformar através de uma flor ou de uma plantinha na sua casa. A minha ex-sogra, ela gostava muito de hibiscos. Eu amo também hibisco. Então, tudo quanto era lugar, ela ia lá, paf, pedia, né, ordem, paf, cortava a mudinha e montou no jardim dela, na verdade era um canteiro bem estreito. Ela montou praticamente uma amostragem de hibiscos. Nossa, totalmente coloridos. Branco, rosa, amarelo, alaranjado, né? E aquela coisa do tropical, que a gente quer pegar o hibisco e colocar aqui na orelha, né? Eu acho que é a primeira sensação. Eu acho que o hibisco são as cores de Frida Kahlo. Né? Tem muita cor, muita intensidade nas tonalidades. Eu particularmente amo, que eu também fui criado com hibisco no quintal de casa. Hoje em dia, a Kátia fala-se muito sobre aquele muro, aquela parede verde. Parede verde. Fala-se muito sobre aquilo que é super chique, que está super em alta. Na infância, nós não tínhamos dinheiro para fazer, né, muro mesmo. Então a minha avó fazia o cercado, tudo com hibisco. Kátia, é uma riqueza tão maravilhosa. E nós tínhamos cores, né? A gente tinha beleza no jardim. E os perfumes também. E os perfumes também. Por isso que a gente estava falando da arquitetura sensorial. Porque todo mundo fala neuroarquitetura, arquitetura sensorial, como se fosse uma coisa longe, distante. Só que não. Não é distante. Você vê na sua casa, quando você está cozinhando, tá? Você está cozinhando um macarrão, você coloca um galho de manjericão, você já tem aquele aroma que já te instiga o estômago, já dá né, aquele abrir do apetite, né? Eu particularmente não vivo sem o meu manjericão. Inclusive, essa semana eu até podei o meu manjericão, porque ele cresce de maneira maravilhosa, né? E o que poucas pessoas sabem, é legal quando a gente participa de um programa assim, que a gente pode dar um aulão. Né? Eu acho fantástico. Dicas. E muitas pessoas falam, poxa, Rabelo, meu pé de manjericão. Você fez uma citação agora do colocar um galho, né, no molho ali, e o aroma que exala pela casa. E aí as pessoas falam, meu pé de manjericão, cortei um galho, morreu. Por quê? Acontece isso mesmo. O manjericão, você sabe que ele é uma erva que ele dá aquele pendão de flor dele. Né? E o erro que as pessoas cometem, deixar aquela flor. Então, o certo, quando começar a crescer a flor do manjericão, você poda ele. Mas poda toda ou só a flor? De preferência, sempre a flor. A flor, tá? corta a flor, sempre a flor. Porque normalmente quando ele explode, né, é uma explosão geral de flores nele todo. Então é importante podar ele inteiro que tiver essas flores. Por quê? Porque, por mais curioso que seja, quando ele coloca a flor, ele entende que já é o fim do ciclo dele, do manjericão. Então quando você corta aquela flor, você meio que muda a ideia de que está no fim. Não, você podou ali, usa aquela flor no seu recomeça, né? E ele recomeça de novo e mantém sempre lindo. É a dica pro manjericão para você não perder e ter sempre essa experiência sensorial aos domingos, que eu amo fazer minha massa com o manjericão de casa. Então, você vê, nós estamos falando dessa neuroarquitetura no aroma. No aroma, por exemplo, de um lírio, né? Sim. Você pega uma flor, o lírio tem aquele pistilo, né, no centro da flor, né, dele. Exatamente, que fica um aroma
Algumas pessoas amam, outras nem tanto, mas é inesquecível, né? É inesquecível. Eu, particularmente, eu sou meio... como é que eu posso dizer? Eu amo lírio como flor, tá? No entanto, eu trabalho sempre com lírio sem perfume. Principalmente quando se trata de gastronomia. E de eventos também, e de eventos, porque a gente não pode envolver, né, o aroma com gastronomia. Porque não sei se você sabe, mas interfere no sabor, no paladar, né? Então, assim, flores com perfume, evite o máximo. A não ser que seja a sua casa, você não vai receber ninguém, não é um evento e você ama lírio. Eu gosto muito, né, do lírio para minha casa. Mas quando se trata de clientes, eu tento sempre trabalhar sem perfume nenhum. E a árvore da felicidade, que tem aquele cheirinho de salsinha? Então, que eu particularmente amo também, que é a árvore da felicidade, a árvore da prosperidade, né? Tem o macho, tem a fêmea, que muitas pessoas falam, nossa, Rabelo, mas eu não tenho mão. A minha sempre morre, né? Então, é sempre a questão do cuidado, de entender a luminosidade que você tem no local, a quantidade de água, a rega. Porque às vezes as pessoas me mandam, até nas minhas redes sociais, acontece muito, Kátia, de falar, Rabelo, eu tô com minha planta, o que aconteceu? É como você ligar para o médico e pedir um diagnóstico sem ir lá. Sem ir lá ver. É muito difícil. O ambiente que ela está, né? Como ela está no espaço. Porque são vários fatores. E eu costumo dizer que também existe o fator de, será que não foi nenhuma amiga invejosa aí na sua casa? Secou a casa e secou também a planta? Energia que ela também existe, gente. Existe. Eu tenho uma história muito boa de quando criança, que eu nunca me esqueço. Minha avó tinha um pé de cróton, que é uma folhagem incrível. Eu devia ter uns normalmente coloridos, né? Colorida, amarelão. Amarelão ou vinho, né? Cor de vinho. A planta, Kátia, ela tinha uns 3,5 metros de altura. Nossa, muito alta. Na entrada de casa. E a gente que é de cidade pequena, a gente senta no final do dia, na frente da casa e tal. E passou uma mulher, pediu uma muda de cróton para minha avó. Por incrível que pareça, minha avó sempre foi muito solidária com plantas, de ceder as mudas. Dessa estava tão maravilhosa que a minha avó falou, olha, você pode me pedir de todas, mas dessa eu não tiro. Nossa, e a pessoa... Não, a mulher foi embora. Ela andou mais ou menos 1 metro, nós acompanhamos, né, o trajeto, que era na rua, tá, uma subida. Quando a mulher sumiu da rua, nós olhamos para o pé de cróton, ele caiu inteiro. Nossa! Eu não esqueço dessa cena. Meu Deus! E me fala uma coisa, você falou em cróton, que são plantas, são folhagens coloridas, né? Existe alguma moda que está pegando agora, uma planta que está na onda, assim, que todo mundo está querendo? Olha, você sabe que a gente tem na questão para ambientes internos, né, dos vasos de agrupamentos, que ele já está na moda. É uma planta que realmente tem um valor significativo, mas que também vai muito bem no ambiente, que é o Ficus lyrata. Né? O Ficus lyrata e o Ficus elástico. São 2 plantas que estão assim super queridinhas de quem é apaixonado por planta. Tá? No caso de decoração, o que a gente está tendo muito em alta agora são as plantas preservadas, que são folhagens, né, desidratadas, né? Elas são naturais, porém desidratadas, que aí dura vários anos também. Tem cores que se pinta ela e deixa de fato o ambiente bem bonito. Bem bonito, muito interessante. Gente, vocês viram que lição de paisagismo e florismo. Mas com você fica muito fácil, porque ela também, na arquitetura, né, no design, ela é fera. Então não foi difícil aqui hoje, nada de nada. A ideia é você pegar o olhar, você pegar o que você tem no seu ambiente, no seu quintal, no quintal do vizinho, na plantinha que está na tua rua, e fazer o seu espaço transformado para a sua felicidade. Assistam os nossos encontros às terças-feiras às 21 horas, em reprise às quartas pela manhã. Seu espaço transformando ambientes, aqui no VRT.